Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui hoje para trazer um tema que muito é me questionado aqui no canal, sobre quantas vezes nós somos provadas. Pastora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tanta provação. Você já parou para se perguntar por que nós somos tão provados? Quando você passa uma tribulação, daqui a pouco vem uma bênção, e aí vem outra tribulação, e você fala, meu Deus, eu tô tão cansada, eu não aguento mais. Esses dias eu tava na nossa reunião de mulheres, na nossa igreja, o Queen, e a gente tem um culto um mês, no outro mês é uma roda, onde nós batemos papo e falamos de muitas coisas que a gente enfrenta, adversidades, e é unânime. Todo mundo falando, meu Deus, eu passo por essa provação, eu passo por essa provação, a minha luta é essa, a minha adversidade é essa. E às vezes a gente fica se perguntando, Deus, por que a gente não tem um período de paz? Por que a gente não tem um período de descanso, de bonança, onde a gente pode desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, da tua plenitude? Senhor, como está difícil. Meu Deus, que adversidade, que prova. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus prova cada um de uma maneira, mas todos nós somos provados. Às vezes você fica pensando assim, mas se eu fosse muito rico, eu não estaria passando por isso. Se você fosse muito rico, você teria outros problemas, quiçá números muito maiores do que o que você tem hoje. E quanto maior, né, é a sua responsabilidade, quanto maior a tua força, mais você vai ser provado nisso, mais atribulações vão chegar até você. Porque quando você foi chamado para liderar, o líder, ele é aquele que resolve e soluciona problemas. E muitas vezes só chega problema até nós. E eu não sei se você já parou para refletir sobre quantas vezes você foi provado, quantas vezes você passou por adversidades, por dificuldades. E hoje eu quero trazer esse tema ao seu entendimento, para dizer algumas coisas que são extremamente relevantes para você e para que você verdadeiramente aprenda aquilo que o Senhor quer de nós. E hoje nós vamos falar em Romanos capítulo 5, eu quero ler o versículo 3 e 4 com você. São versículos que vão te dar entendimento sobre o porquê somos provados. Por que passamos por tantas aflições? E nesse contexto de Romanos, nós temos Paulo falando numa carta aos Romanos, dando alguns direcionamentos, falando a respeito de muitas coisas, e eu vou entrar no texto, mas antes eu gostaria de pedir para você não se esquecer, por favor, de deixar aqui o seu like, compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas, se inscrever no canal e também deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração, a sua prova que você está passando nesse momento. Eu quero ler, eu tenho orado, eu entrego vocês nas mãos do Senhor, o pedido de oração de vocês. Então é muito importante. Se você puder falar, se inscreve no canal da pastora Janaína para algum familiar, algum amigo, uma pessoa que queira aprender mais da palavra de Deus. E dessa forma você vai ser abençoado pela Escritura Sagrada e vai abençoar outras vidas também. Mas vamos ao texto de Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E nesse contexto dessa palavra, tá? Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu, tá? O direito, o acesso a ter novamente um relacionamento com Deus, tá? E porque nos foi dado isso, não de graça, porque Jesus pagou um preço, tá? Ele pagou um preço de sangue, ele foi na cruz por mim e por você, para ser glorificado, glorificar ao nome do seu Pai. Mas por causa dele,
e por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o amor de Deus nas nossas vidas, tá? Nós fomos justificados por esse sangue. O Senhor foi na cruz e pagou um preço por nós. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, e por causa de Jesus, nós hoje temos a possibilidade de ser livres. E por que você está explicando isso? Porque você pode escolher servir ao Senhor e pode escolher não servir. Você pode escolher amar a Deus e pode escolher não amar. Isso é uma livre escolha, tá? O livre-arbítrio é você decidir amar a Deus ou não amar a Deus. E isso é o livre-arbítrio. Então, baseado nesse contexto, tá? Nós somos livres por Jesus. Nós podemos sim fazer nossas escolhas, ok? Porém, tá? A gente precisa entender que ser livre não significa que a gente não vai passar por tribulações. Jesus passou por tribulações. Jesus foi levado ao deserto. Jesus foi tentado. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus sofreu, ficou cansado, teve exaustão. Curou, libertou, andou muito, fez várias viagens em Israel para poder cumprir o seu propósito e o seu chamado. Então, ele veio na sua forma humana e realizou muitas coisas aqui. Mas ele foi provado no seu propósito. E nós seremos provados no nosso propósito. As adversidades, elas vêm. Para quê, pastora? Primeiro de tudo, para paralisar aquilo que Deus tem para você. O teu propósito, o teu chamado, tudo que o diabo quer é acusar e falar que você não é capaz, você não vai conseguir. Ele vai colocar barreiras para tentar impedir você de completar a sua jornada. Porém, Paulo, quando lê o versículo 3 de Romanos, capítulo 5, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que ele está dizendo. Nós nos sentimos gloriosos nas tribulações porque podemos vencer. É basicamente isso. Quando nós passamos por uma tribulação, primeiro de tudo, eu estou conjecturando, fazendo uma analogia para você entender. Quando você passa por tribulações, primeiro, tenha a certeza de que se você está sofrendo, passando por tribulação, é porque você está seguindo o seu propósito. Segundo, se você está passando por tribulação, é porque você está vivo. E isso é normal. E quando você está passando por essas tribulações, existe um processo que você deve vencer. E o Senhor te faz vencer. Então você passa por esse caminho para quê? Para que você saia com a vitória. Então ele fala, nos gloriamos na tribulação, por quê? Porque sairemos com a vitória. Então a sua tribulação, você permanecendo em Jesus, seguindo tudo que está escrito na Escritura Sagrada, você vai vencer essa tribulação e você vai se gloriar e dizer, quão grande é o meu Deus que me fez passar por essa tribulação. Então, quando ele fala, mas também nos gloriamos na tribulação, ele diz, sabendo que a tribulação produz paciência, ou seja, quando você está no meio da tribulação, você tem que esperar o processo acabar. Isso vai gerando em você uma paciência, uma espera. E aí, quando você é provado muitas vezes, chega um determinado momento que você fala, isso vai passar. Por quê? Já passou por tantas adversidades, passar por mais uma não vai fazer diferença. Então, ele diz, a tribulação produz paciência. Ele está dizendo, a paciência, ou seja, enquanto você espera, isso vai produzindo para você a experiência. E aí, quando ele fala, quando você está experiente em alguma coisa, você tem uma esperança de que alguma coisa grandiosa vai acontecer. Então, o que ele está dizendo para mim e para você? Que nós devemos perseverar, ter paciência, e isso tudo vai nos dar experiência para que a gente tenha esperança no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida.
Tá, pastora Janaína, entendi. Então eu passo por tribulações para que eu seja provado e aprovado. Olha o que diz no capítulo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que ele está dizendo. O Senhor, ele prova que nos amou porque Cristo morreu por amor de nós, mesmo nós sendo pecadores. Então a gente já está num lucro absurdo, porque a gente não merecia nada, pecadores que somos, indignos, por Jesus nos tornou digno. Entendi, pastora Janaína. Então eu vou viver tribulações, mas eu vou vencer todas elas se eu me mantiver em Cristo. De fato, você vai vencer. E presta bem atenção, nem sempre vencer significa que você vai ganhar um prêmio. Como assim? Muitas vezes você não sobe num pódio para dizer que você venceu uma prova, mas às vezes você vence a si mesmo. Vou te dar um exemplo. Todos os dias eu corro. Cada dia eu me desafio a correr 1 quilômetro a mais, meio quilômetro a mais. Eu corro de um posto ao outro. E aí no dia seguinte eu tento correr mais um pouco. Então eu vou me vencendo todos os dias. Cada dia eu venço um novo obstáculo. Eu me coloco um novo desafio. Por quê? Porque eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Então as suas adversidades hoje vão te conduzir a uma vitória sua, pessoal. Não significa que vai descer um prêmio do céu sobre a tua cabeça quando você vencer uma adversidade. Não, você vai vencer e isso vai gerar em você experiência. Hoje vocês me ouvem aqui, por quê? Porque eu já passei por muitas adversidades, venci na área do meu casamento, venci na minha área profissional e tudo isso vai mostrando para vocês que vocês também são capazes. Por quê? Porque eu tenho experiência e a minha experiência me trouxe a esperança de que cada dia vai ser melhor. Então hoje eu quis trazer essa palavra para dizer para você a sua provação, a sua adversidade, ela não é para você desistir, mas sim para você olhar para frente e dizer: eu já venci e eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Você entende que não é sobre só você, é sobre tudo o que vem com você. À medida que eu venci a adversidade no meu casamento, o meu casamento passou desse estágio e eu me tornei mãe. Então pensa que se eu tivesse aberto mão do propósito de Deus na minha família, eu não teria meus filhos. Eu não teria um casamento abençoado e conduzir os meus filhos dentro do propósito do Senhor. Você entende que quando você desiste de um projeto que Deus tem para você, para cair nas garras de Satanás, você simplesmente desiste de toda a sua genealogia, de todo um futuro de projetos e sonhos que Deus tinha para você, que Deus tem para você, na verdade. Então não é só uma desistência, é todo um projeto que é abortado quando você desiste. Então o que eu quero trazer para você hoje? Não desista. As suas provações estão aprovando você, trazendo para você um caráter aprovado. E o Senhor quer grandes coisas sobre a tua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa a vida de cada um que está aqui, vivendo as suas provações, vivendo as suas privações, vivendo suas adversidades, muitos chorando, clamando, pedindo, Pai, e esperando com paciência em Ti. Pai, nesse dia eu te peço, renova as forças dos teus filhos. Pai, dá um entendimento, dá sabedoria, dá, Senhor, discernimento no Espírito para que eles venham cumprir aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda a estratégia de Satanás seja anulada pelo poderoso nome de Jesus. Que os teus filhos venham vencer
todas as batalhas que se colocarem diante deles. É o que eu oro a Ti e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te conceda graça todos os dias para que você possa vencer suas adversidades. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até amanhã no próximo vídeo. E em nome de Jesus eu te espero aqui no meu canal. Fica com Deus, até a próxima.